Tá. A ideia desse curso é a gente fazer uma pegada inicial, tá? Vamos falar um pouco sobre o robot, a estrutura, como que funciona para a gente fazer uma automação bem estruturada, como que o robot funciona, tá? Vocês também podem tirar algumas dúvidas de alguns projetos que vocês estão fazendo, mas a ideia é uma coisa mais inicial, tá bom? Mas para a gente fazer um passo a passo aí de como começar bem. Então eu entendo que todo mundo aqui já instalou o robot? Como é que tá a instalação de todo mundo? Olha, agora você cala-se para sempre. Tá ok. Tá tudo instalado? Da minha parte, sim. Eu também. Melissa, Gislaine, né? Ótimo. Eu gosto. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Eu ia até pedir para vocês uma ideia do que a gente faz, tá? A gente pode automatizar esse site, que ele se chama Automation Practice. Eu acho que vocês já devem ter visto ele antes. É um site que ele está disponível para a gente brincar mesmo de automação, tá? A ideia é todo mundo conseguir acessar esse site e a gente automatizar ele conjunto. Eu gosto de utilizar ele bastante nesse tipo de curso. Ou se alguém tiver um outro site ou quiser utilizar em algum projeto, não sei, o que vocês acham? Alguém tem alguma ideia legal? Alguém quer automatizar um projeto? Não sei se também todo mundo teria acesso, né? Eu teria um desafio aqui, mas eu acho que vai ser meio... A gente está com um problema A gente trabalha com a TISIS, tá? Aqui na minha equipe. E a TISIS, para começar, que o sistema não aceita o Chrome. Então já começa com um desafio, entendeu? Mas... Tanto que, na verdade, eu conheço o robot que eu tentei automatizar. Tentei com o robot, com o Cypress, tentei com todas que tu imaginar aí de... E não rolou? Não por causa que a gente tentava pelo Chrome. Daí agora vou pegar aqui o básico aqui do robot aqui para ver se usando o Internet Explorer, que é a ferramenta que eu descobri que eles usam lá, eu consigo acessar. Para te ver como o sistema é novinho, né? Mas tem muita coisa disso, viu? O sistema antigo, eu já me deparei com bastante projeto assim. No último trabalho, só aceitava Internet Explorer e era tipo, sei lá, o 8. Que aceitava, Isso tipo aí. Eu consigo, e na verdade o meu problema todo é por causa que tem um menu que só é reconhecido no Internet Explorer 7. Então eu chegava em todos os projetos nesse menu, quando chegava no menu parava. Isso é bem chato. E deve ser Então, vai ser agora. Mexer com esses experts também deve ser ótimo, né? É. Sistema. Mas eu acho que é um bom caminho para depois a gente pegar aí de exemplo, para a gente fazer alguma coisa. Alguém tem mais alguma ideia aí? Vou colocar alguma coisa ou a gente pode seguir com Automation Practice? Acho que isso. Acho que a gente pode seguir. Seguir? Vou colocar o link para vocês, tá? Vamos fazer uma brincadeirinha com ele. Depois a gente pode até pegar alguns projetos mesmo para a gente fazer uma pegada mais real. Para vocês trazerem também um pouco do que vocês estão passando aí no dia a dia. Tá? Então, beleza. Vamos começar pelo básico, né? Então, o Automation Practice é um site que parece muito o nosso e-commerce da Riachuelo, tá? Ele tem bastante similaridade, é um e-commerce de moda também, esse site. Então, ele vai ter consulta de produtos, vai ter a parte logada do cliente, vai ter todo tipo de coisa, os produtos, né, para a gente mexer. Então, vamos utilizar ele como base e depois a gente evolui para algo nosso. Tá todo mundo utilizando o Visual Studio ou vocês estão utilizando outras ferramentas? Eu visual. Eu Visual? visual. Vou fazer uma coisa interessante aqui. Deixa eu ver o visual aqui. O que vocês acham de a gente criar uma pasta em conjunto no Git? Hein? Legal, hein? De fazer um GitHub e compartilhar o nosso projeto. Assim a gente também treina. Não sei se todo mundo aqui tem dominância no Git, mas é muito importante que a gente tenha
a gente entenda muito de Git, né? Porque todos os projetos que a gente vai fazer, a gente vai ter que utilizar o Git, né? Aqui dentro da Riachuelo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um GitHub. E aí eu vou criar um GitHub aqui dentro do meu perfil. Eu vou compartilhar com vocês o diretório e vai todo mundo clonar esse diretório, tá bom? A gente pode cada um criar uma branch diferente para a gente fazer essa brincadeira. Ou vocês também podem criar um Git de vocês e subir esse projeto também. O que vocês acham? Vocês já têm conta no GitHub? Sim. Vocês do GitHub, quem não tem conta, acesse, vamos criar. O GitHub ele é uma ferramenta muito importante para a gente, tá? Eu tiro muita dúvida no GitHub, tá? De codificação. Então, muitas vezes eu vou implementar alguma coisa que eu ainda não mexi, não tenho dominância. Eu sempre procuro, eu sempre pesquiso por códigos que tenham aquelas palavras-chave. E ajuda bastante, porque vem bastante coisa, vem bastante exemplo. Então, vamos criar aqui um projetinho no GitHub. Deixa eu criar um projeto aqui. Vai ser... Riachuelo. Vamos colocar. Tá, eu vou criar um repositório, tá? Aqui eu vou criar esse repositório na Branch Master. Vou passar para vocês o link GitHub. Vamos clonar esse cara no diretório nosso. Vocês sabem como clonar no Visual Studio? Eu vou mostrar para vocês. Tá todo mundo com o Visual Studio aberto? Eu gosto, aqui é uma coisa muito legal, tá? Utilizar esse Visual Studio para mexer no Git, tá? Não precisa mais utilizar comandos no CMD ou em outros lugares. O Visual Studio ele dá uma ferramenta bem legal para você comitar e fazer alterações. Então, se você abrir uma nova janela aqui no Visual Studio, vai ter uma parte aqui de clone e repositório, essas três bolinhas aqui, que é a parte de código-fonte. Nesse clone repositório, se você colocar esse endereço que eu passei, essa URL, vocês vão conseguir clonar. Ele vai pedir para vocês escolherem uma pasta do computador para trazer esse clone, né? Aqui eu vou criar uma pasta nova, uma pastinha de estudo que eu tenho. E ele vai criar a pastinha lá dentro, do repositório. Eu vou abrir a pasta. Prontinho. Aqui, eu vou ficar na branch master, mas seria legal vocês criarem uma branch para cada um, tá? Vocês conseguiram clonar? Vocês estão me acompanhando? Sim, eu não clonei ainda. Já vou. Tenta clonar. Todo mundo, tenta clonar. Se alguém não conseguir, fala o que aconteceu. E aí, Eric, boa tarde, tudo bem? Boa, meu amigo, entrei caladinho aqui, já vou clonar aqui. Isso Tava aí, numa galera. retrô aqui. Vale. Clona, que a gente vai começar os trabalhos. Show de bola, vamos embora. Pode clonar aí, pessoal. Lembra? Pega o link, as três bolinhas aqui do código fonte e vai ter a parte de clonar aqui. Se o Visual Studio estiver aberto, sem nenhum projeto, tá? Então, se tiver algum projeto aberto no Visual Studio de vocês, abre uma nova janela. E aí vai aparecer essa parte aqui e a parte de clonar.
Tá Alguém vazio, né? Esse tá vazio. repositório. Não colocamos Beleza. ainda. Show. Só aí. O Eric já tá indo aí. Todo mundo conseguiu? Ana conseguiu, Rafaela, Luiz, Lucas, Melissa. Sim, consegui sim. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu, gente? Ter dúvida não é crime, não. Crime é continuar com a dúvida e não conseguir fazer. A URL tá. Tá aqui, ó, no chat. No chat da conversa. Vai ser bom clonar, porque conforme a gente for desenvolvendo os códigos, a gente vai compartilhar eles. Então, se vocês tiverem algum problema no código de vocês, eu vou poder baixar e verificar o que está acontecendo no seu código. Então, é importante todo mundo clonar para a gente fazer, a atividade vai ficar mais dinâmica. Além da gente realmente brincar com o Git também, né? E ver também o Visual Studio trabalhando com o Git, que é bem legal. Eu gosto pra caramba dele. Ajuda muito. Pessoal, eu só vou ter que sair e entrar de novo, tá? Que tá dando um problema aqui no meu Teams. Mas já Tá volto. bom. Todo mundo conseguiu? Posso seguir? Luiz, conseguiu? Luiz? Opa, espera aí, eu vou compartilhar aqui para você me dar um apoio aí, tá? Compartilha. Isso é isso mesmo. Gostei de ver. Aí, garoto. Vamos Clona. lá, só jogar o cara aqui, certo? Coloca. Aperta Enter. Beleza. Você escolhe aí qual que é o diretório que ele vai ficar na sua máquina. Tá, vou deixar. Coloca o nome específico ou só salvar aqui? Pode salvar, mas aí ele vai criar a pastinha do projeto aí dentro. Tá. Isso. Agora você open. Aperta ali Open. Opa, Opa lá. Opa lá. Open. Pronto, ele já vai abrir o diretório. Aí. tá, Pronto. abriu Já o cara chega aqui, assim, tá? certinho. Show Aí de ele vai ficar bola. vazio assim mesmo. Tá certo. Uhum. Não, beleza. Ótimo. Mais alguém? Então agora vamos criar uma branch para a gente testar, tá? Cada um vai criar uma branch diferente. Então como que a gente vai criar a branch? Aqui nessa parte do... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Vocês querem comentar um pouco? Como é que tá? Ela tá um pouquinho reduzida, né? Mas Isso, é isso mesmo. Se puder aumentar um pouquinho, Vanderlan. Tá bom. acho que é porque ela é widescreen, né? É, Fica... eu esqueci como é que aumenta isso aqui. Aí. Como é que tá agora? Ficou bom? Agora ficou bom. Melhorou. Beleza. Então aqui nesses três pontinhos aqui, né, nessas três bolinhas, aqui tem uns três pontos aqui em cima, controle de código-fonte. Tem modo de exibição, aperta aqui, ó, repositório de controle de código-fonte. É legal porque ele vai mostrar mais informações para você sobre o repositório que você está clonando. Então aqui ele fala, ó, nome do repositório e qual é a branch que você está nesse momento, tá vendo? Ele está na branch master, todo mundo deve estar nessa branch master. O que a gente vai fazer aqui? Então a gente clicou aqui, liberou essa parte. Na branch master a gente vai clicar e vai clicar aqui, ó, criar ramificação. Aqui a gente vai escolher um nome dessa ramificação. Vamos fazer assim, ó. Vamos chamar feature barra e o seu nome, tá? Por exemplo, o meu vai ser feature barra Vanderlan. Não tá comitado. Tá. Deixa eu voltar lá pro Git que eu tenho que criar ele aqui primeiro.
Ok. Não entendi esse pau que ele tá dando. Será que o meu repositório não tá... Eu vou ter que liberar para vocês modificarem a branch. Não tá liberado. Tá, depois eu libero aqui o acesso para vocês. Vamos fazer na máquina. Depois a gente sobe o limite, para não perder tempo. Ok, beleza. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui que já perdeu muito tempo. Como que a gente vai funcionar, então, a nossa automação? A estrutura que a gente vai utilizar para automatizar, a gente vai utilizar um modelo de Page Object, tá? Todo mundo vê na minha tela, né? Vamos criar uma estrutura aqui. Primeiro a gente vai fazer uma pasta chamada test case. Segundo botão, tá? Eu estou aqui na parte de diretório, tá? No explorador de arquivos. Aqui a gente vai criar as pastas. Segundo botão, nova pasta, tá? Aqui vamos criar também a pasta resource. Então vamos criar duas pastinhas, test case e resource. Ok? Show. Beleza. Dentro da resource, vamos criar um arquivo, tá? Vamos chamar ele de resource.robot. Todo arquivinho do robot, ele vai ter esse ponto .robot, tá? Seja ele um arquivinho de resource ou um test case, ele sempre vai ter esse ponto .robot. Isso é uma característica do robot. Esse resource.robot, ele vai ser o arquivo onde a gente vai colocar nossas keywords. Na verdade, vão ser nossas keywords, que são keywords genéricas, tá? Que são utilizadas em mais de uma page. Dentro do resource também... Opa, alguém falou alguma coisa? Não escutei se alguém falou. Acho que não, acho que foi um barulho de fundo. A resource, vamos criar uma outra pasta também chamada page. Então a estrutura vai ficar assim, ó. Resource, page, resource.robot na mesma estrutura. Ele não fica dentro da page, tá? Ele fica dentro da página resource. A page fica dentro da resource também. Aqui na page a gente vai escrever, a gente vai colocar os arquivos que são os arquivos correspondentes a cada uma das páginas que a gente vai automatizar. Então, por exemplo, a gente vai começar com a página home. Então, a primeira page que a gente vai trabalhar vai ser o home.robot. Ok? Tranquilo. Beleza. Todo mundo conseguiu fazer essa estrutura? Alguém está com alguma dúvida? Se tiver, pode me interromper, viu, gente? A ideia é a gente fazer uma coisa prática assim mesmo, para vocês colocarem a mão na massa, tá? Eu acho que a gente aprende mais colocando a mão na massa. Bem melhor do que ficar escutando, é fazer, né? Show de Beleza. bola. Nossa. Então, vamos voltar lá para a nossa página.
Então, a nossa primeira automação vai ser uma automação simples, tá? Vai ser uma automação de abrir a página home. Vai ser só isso. Vai ser uma automação para abrir a primeira página desse site, Automation Practice. Então, para isso, a gente vai criar, dentro da test case, a gente vai criar um arquivo que vai ficar o nosso test case, né? Onde vai ser executado o teste. Esse cara, como ele trata de abrir a página, vamos chamar ele de, sei lá, abrir o vai ser o nosso primeiro test case. Ok? Beleza. Como funciona a estrutura do robot, tá? O robot, vamos começar pela... Aqui vamos falar um pouquinho da estrutura aqui de pastas. Por que eu fiz desse jeito, tá? Sempre quando a gente for escrever nossos test case, a gente vai colocar dentro da pasta test case. Ele vai ser a primeira camada a ser chamada na execução dos testes. Então, o test case, ele vai ser escrito normalmente no formato de BDD, tá? Para ficar mais organizado. É legal nos nossos times que a gente trabalhar, a gente começar a trabalhar com BDD também. Principalmente ajudar o PO a escrever já nesse padrão BDD. Tá? Não sei se todo mundo já está trabalhando com BDD, mas é bem interessante, a história ela já vem com os critérios de aceite e a escrita em BDD. Vai ajudar bastante vocês na hora de escrever o caso de teste. Depois a gente pode falar mais sobre BDD, eu mostro alguns exemplos para vocês, mas é legal a gente ter essa cultura e passar elas para o PO e para quem está escrevendo a história. Ou até para a gente mesmo apoiando o PO. Então, com esse caso de teste chegando no BDD, a gente vai poupar muito tempo. Em vez de a gente ter que reescrever uma história que o PO fez, a gente vai utilizar uma coisa que já está escrita. Tá? Então, como funciona aqui o teste case, onde vai ficar a nossa história, né? Onde o nosso teste vai ser executado. Normalmente, o nome do arquivo vai ser o nome de uma ação, tá? Então, vamos fazer de conta que a gente está, sei lá, a gente vai automatizar uma determinada história, né? Lucas, me fala um exemplo aí de que você está em qual squad? Trabalho na parte de retenção, a parte de cartões de crédito, PL, todos os cartões da Mida e Riachuelo. Me fala uma história aí, o nome de uma história aí que você está trabalhando. Visualização de fatura. Ótimo. Visualização de fatura seria um ótimo test case. Esse visualização de fatura possivelmente é uma história, igual a gente falou, né? Então, dentro dele, não vai ser só um cenário de teste, vai ser N cenários de teste, certo? É, isso que eu ia te perguntar, até assim, tá, beleza. Tu está escrevendo aí no robot, por exemplo, como verbo, vamos dizer assim, seria um teste, né? É que hoje eu trabalho com as APIs do REST Assured, tá? E daí, então, eu tenho um arquivo de fatura e dentro eu vou ter uma série de cenários dentro. No robot, por exemplo, eu vou ter em um arquivo vários cenários ou eu vou ter um arquivo para cada cenário mais específico? Você vai ter um arquivo para vários cenários, tá? Tá. Como é legal a gente fazer? É porque a minha internet está ruim, mas tinha que pegar algum cenário para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui um cenário real, tá? Um projeto real, para mostrar como vai ficar. Um projeto já desenvolvido. Abastecimento, automação, portfólio de canais. Tá, esse aqui é um projeto com um robot mesmo, tá? De um sistema que a gente está automatizando dentro da squad de abastecimento. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver, você vai ver os test case aqui, tá vendo, Lucas? Assim. Teste associar, desassociar, teste comportamento, checkbox. Cada um cara desse aqui é correspondente a uma história, tá? Só que uma história,
por exemplo, consultar loja, ela vai ter N cenários de teste, certo? Isso aí. Isso mesmo. Então, se você olhar essa história aqui, você vai ver que essa história ela tem 13 cenários de teste dentro dela. Então, um arquivo tem 13 cenários de teste. Esse cenário de teste ele vai derivar da história. Então, o legal mesmo é que ele já vinha pronto para você. Se o PO já fazer esse trabalho de escrita de cenário de teste, com o seu apoio, vai facilitar seu trabalho. Você não vai ter que fazer esse trabalho 2 vezes, né? De criar o cenário de teste de novo com baseado no que o PO escreveu. Então, vai funcionar desse jeito, tá? Não sei se você conseguiu entender. Não, entendi sim. Não, na verdade, dentro ele vai estar quebrado por cenário, entendeu? Essa que era a questão. Isso aí. Beleza, vamos voltar lá. Então, a gente pode ter N cenários de teste dentro desse arquivo, desse teste case. Vamos tentar organizar ele sempre por história, para ficar fácil o mapeamento desses caras. Então, a gente vai, até uma parte desse cara, a gente vai colocar qual história ele se corresponde. Sei lá, ele é sobre, sei lá, história 2567, por exemplo. Um exemplo, entendeu? É legal você fazer esse mapeamento em cada um dos seus test cases para você ficar fácil de você identificar aonde que esse cara corresponde. Depois, se você precisar caçar aquela história para saber mais informações, vai ter o comentário seu lá falando qual história que ele faz parte. Tá? Beleza. Então, o test case vai ficar o nosso cenário de teste, escrito em BDD. E esse cenário de teste, ele não vai ter, ele só vai ter essa primeira camada, que é a camada do BDD. As outras camadas, eles vão estar dentro do arquivo de resource. Tá? A gente não vai colocar dentro do test case, para ficar mais fácil a organização. Eu vou explicar aí como vai ficar melhor. Mas vamos fazer o nosso exemplo? Vamos lá, o nosso primeiro cenário de teste, então, ele vai se chamar... vamos lá. Cenário 1. Aqui, o cenário de teste ele vai ficar dentro de uma guia, tá? Do robot. Ele vai se chamar test case. Também o test case, ele vai ter que ter outra guia que é a settings. São essas duas guias que ficam dentro do arquivo de test case. Tá? Estão entendendo? Se eu estiver falando muito rápido também, vocês me cortem, viu? Porque eu tô... por causa do tempo, mas vocês podem falar que eu tô indo muito rápido também, tá? Então, o nome do cenário vai ser abrir tela como. Ok? Beleza. Tá. Sempre quando a gente falar de uma guia no robot, a gente vai colocar esses 3 asterísticos, tá bom? E o nome dessa guia. Essa de settings, então aqui a gente vai chamar as libraries, aqui a gente vai falar sobre os testes que vão executar antes dos test case, aqui vão ser realmente as partes de configurações do seu arquivo. Aqui na guia de test case, aqui vão estar escritos nossos cenários de teste, que vão ser executados. Então, são só essas 2 guias que a gente vai utilizar dentro desse arquivo de test case. As outras guias, a gente tem outras guias, a gente vai tratar lá dentro do resource. Então, o nosso primeiro de teste vai se chamar abrir tela home. Então, como é que a gente pode falar aqui do nosso cenário de teste? Alguém consegue me descrever aí no BDD? Como que a gente pode... Como é que vai funcionar o nosso teste? Não sei, um chute assim, seria algo como dado, Dado. uma URL. Dado que eu estou na página home, seria mais ou menos assim? Antes, né? Vamos falar assim, porque a página home já vai ser parte da execução, a abertura da página, certo? Uhum. Então, a gente É o pode falar assim, resultado, né? vamos pensar assim, o dado, ele sempre vai ser a pré-condição do seu cenário, certo? Uhum. Todo mundo tem essa mesma noção do BDD? Sempre quando a gente falar de dados, você está falando o que tem que acontecer antes da execução do seu cenário.
Então, você vai falar de massa de teste, você vai falar de estado da aplicação, você vai falar de tudo que tem que acontecer antes da execução. Então, o que tem que acontecer para eu abrir a página de teste lá no Automation Practice? O que tem que acontecer antes? Tem que abrir o navegador. Abre o navegador. Navegador. Boa, abrir o navegador é uma ótima pré-condição. Então, dado que o navegador esteja aberto, certo? Certo. A parte da execução, que é o quando? Quando Acesso ao URL. a página home, certo? Não vamos falar de termos muito... Isso é muito importante. Quando a gente falar de BDD, você sempre tem que ser um pouco generalista, sabe? Tem que meio que falar com a linguagem do PO. Tenta evitar termos técnicos e coisas muito específicas. A não ser quando isso for condizente. Então, tenta deixar realmente uma coisa mais genérica e dentro do resource a gente vai destrinchar isso aqui melhor. Quando acessa a página home, o que a gente vai fazer? O dado é a pré-condição, o quando a execução e o então. É o resultado. Então a página é carregada. Vai ser a validação do nosso cenário. O que eu tenho que validar quando eu abro a página home? Sei lá, então a página home é aberta, então é exibido... É a página home exibida, sei lá. É, pode ser. A página home é exibida. Ótimo. Beleza. Fizemos nosso primeiro cenário de teste. Importante no robot, sempre o espaço, tá, gente? O robot ele é chato com o espaço. Tudo é espaço aqui. O espaço ele fala muito, tá? Então, por exemplo, para eu falar do cenário de teste, vocês veem que eu não tomei espaço nenhum. Ele vem colado, tá vendo? O teste case está colado, o set case está colado. Agora, quando eu vou chamar, toda vez que eu vou especificar alguma coisa, que eu vou dizer o que aquela linha significa, eu deixo colado. Eu não deixo nenhum espaço. Agora, quando eu quero chamar alguma coisa que já está especificado, que foi especificado em outro lugar, eu começo com mais de um espaço duplo. Aqui, ó, tá vendo? Tem 4 espaços. Mas o mínimo seria 2 espaços. Por exemplo, para funcionar, ele teria que estar assim. Mas para garantir, entendeu? É melhor você pecar por mais do que por menos no robot. Que depois é um saco. Você fica 2 horas para descobrir o que deu errado, você vai descobrir que é falta de espaço. Aí você quer se matar. É igual o ponto e vírgula da programação. É um inferno, cara. É uma vírgula que falta. Aqui é o espaço. Aqui vocês vão morrer por causa do espaço. Ok? Todo mundo entendeu? Aqui a ideia do BDD simples, o teste case. Se tiver alguma dúvida, me interrompam. Não fiquem coisados de falar, viu? É igual eu falo. Treinamento pode ter dúvida. O ruim é no dia a dia ter dúvida. Beleza. Ok, mas beleza, então. Esse cara aqui é o cara que vai ser executado, né? O nosso teste case. Se a gente for executar o nosso cenário, já é até possível executar o cenário de teste, tá? Se a gente pegar aqui, na Riachuelo, qual é o comando de execução do robot, tá? Deixa eu copiar para vocês aqui, caso alguém precise. Tá aqui. Depois a gente vai subir isso no Git, vai ficar mais fácil. Mas tá no chat, tá? A execução do robot, começar com o robot, tá? Vai ter um espaço. O robot ele tem argumentos que a gente pode passar na execução. Eu gosto sempre de passar um argumento para o robot, que é o /d. Eu especifico para o robot qual a pasta que ele vai gerar o relatório. Então, aqui no caso, eu quero que ele gere o relatório na página results. Você pode escolher o nome que você quiser aqui. É onde que ele vai colocar os arquivos de relatório, tá? E depois a gente fala para o robot onde está o test case para ele executar. Ele sempre vai executar o test case. Então, você tem que indicar para ele. Você indica da onde você está. Então, por exemplo, eu estou na pasta Riachuelo classe 1. E o robot está num diretório acima do diretório que eu estou. Então, eu vou falar assim, robot, eu quero que você execute a pasta teste case.
que é uma pasta que está acima do diretório que eu estou. Tá? Se a gente apertar Enter, vai dar erro. Aqui, ele não encontrou o diretório, tá vendo? Ele falou para mim, Vanderlan, eu não encontrei o diretório. Beleza. Aqui ele já achou o diretório e ele me deu um erro. Ele falou assim, ó, meu, o teste case não contém nenhum teste ou task, porque eu não salvei o arquivo. É bom vocês sempre ficarem de olho nos erros também, que os erros eles falam muito, tá? Você vai acostumando com os erros e isso vai ajudar vocês demais. Beleza. Executou, funcionou e ele deu erro, tá? Todo mundo tenta fazer isso, para ver se vai dar essa mesma coisa, porque aqui a gente consegue ver também se está funcionando o robot bem na máquina de vocês. Deixa eu passar para vocês o comando de execução também. Aqui deu certo. Deu esse mesmo erro? Uhum, foi. A execução é esse. Se alguém não conseguir fazer, compartilha a tela e mostra para mim que eu ajudo. E o mesmo erro. Ótimo. Vivi, conseguiu? Luí? Tranquilo. Eu tô criando ali a estrutura, tá? Porque como eu entrei, tive que Ah, é verdade. já entrar de novo, então tô meio atrasadinha, mas tô fazendo. Rafaela, Ana, Melissa, Gislaine. Sim, tudo andando aqui. Tudo ok aqui também. Ok. Tá. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Um aspecto do robot bem interessante, tá? O robot ele é muito bom em dar erros, tá? O Python ele tem essa característica. Ele é uma programação muito mais visual, ele te dá bastante informações normalmente. Ele te ajuda muito a entender o que você errou. Ele é uma mãe mesmo, sabe? Então aqui, além dele gerar um relatório para a gente, tá? No formato HTTP, então ele passa para a gente onde está esse relatório. Se vocês copiarem esse link aqui, colocarem no navegador de vocês, vão ver que ele vai gerar um relatório do erro que aconteceu. E esse relatório ele vai ser muito importante para a gente, tá? A gente entender como mexer bem nele vai ajudar muito. Então aqui ele fala quando foi executado o cenário de teste, o tempo que demorou a execução, tá? A quantidade de cenários que foram executados, o que falhou, o que passou. E aqui ele vai dar mais informações. Ele vai falar assim, ó, eu executei a suíte de teste, abri home, tá? Na suíte de teste abrir home, ele chama aquele cenário do test case de suíte de teste. No abrir home tinha um cenário de teste, que se chamava cenário 1 abrir tela home. Quando eu fui executar a primeira keyword, dado que o navegador está aberto, eu tive um erro. Eu não achei o que esse dado que o navegador está aberto faz. Tipo, ele não achou onde está definido isso. Aonde que a gente traduziu a nossa linguagem, né, que a gente escreveu no BDD, para a linguagem do robot. Uma forma dele entender. Então ele não encontrou isso e ele deu erro. Tá? Normalmente, toda vez que vocês tiverem esse tipo de erro aqui, ó, no keyword itName, dado que o navegador está em aberto found, normalmente esse erro vai ser que a keyword de vocês ou está com o nome correto, ou essa keyword ela não foi descrita. Ou também você não está apontando lá no settings para onde está esse arquivo, tá? Tipo, o robot ele se perdeu. Ele não achou onde está essa definição. Beleza. Então vamos consertar esse problema? Opa. Ok. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que implementar essa keyword, dado que o navegador está aberto. Ok. Essa keyword é uma keyword que ela independe de páginas de internet, né? Abrir o navegador, independe se eu estou na página home, se eu estou na página login, se eu estou na página consulta.
Abrir o navegador é genérico. Vocês concordam comigo? Tipo, pode acontecer em qualquer página ou em página nenhuma também. Certo? Certo. Certo. Então, para esse tipo de keyword, que é uma keyword que a gente vai chamar de genérica, que ela pode ser chamada em qualquer page, em qualquer página, a gente vai colocar lá dentro do resource.robot. Então, a gente vai definir essa keyword dentro do resource.robot. Esse cara vai ser o nosso linguição genérico. Então, como que a gente vai fazer esse arquivo resource.robot? Então, ele vai ter a guia settings, vai ter a guia variables e a guia test case. Me fala uma coisa, o autocomplete de vocês está funcionando no Visual Studio? Acontece isso que acontece aqui comigo quando vocês digitam? Para mim aqui já aparece. Todo mundo? Alguém precisa de ajuda com isso? Isso é uma mão na roda, viu? Vamos comigo aí que eu ajudo. Isso ajuda demais. Oh, não vai ter a test case, tá? Aqui a guia vai ser a guia keyword. Vai ser essas três guias. Settings, variables e keywords. Ok? Beleza. Beleza. Vivi, você conseguiu alcançar a gente? Como é que tá aí? Ainda não. Tô criando aqui, ó. Tá, eu vou copiando para você. Aí você vai colando. Se tiver uma dúvida, fala, tá? Se não ficar muito para trás. Beleza. Então, o que a gente vai fazer dentro do Resources, tá? Dentro dessa pasta Resource, basicamente, a gente vai explicar para o robot o que aquelas keywords que a gente definiu no BDD, o que elas vão fazer, tá? Então, a gente vai começar explicando para ele essa primeira linha, que é dado que o navegador está aberto. Então, vamos copiar esse cara e vamos trazer ele lá para o resource.robot. E vamos colocar ele aqui na guia keyword. Lembra que eu expliquei que quando a gente não dá espaço no robot, a gente deixa ele juntinho assim, é que a gente está definindo o que aquela keyword faz? Então, a gente vai fazer isso. Toda vez que a gente for definir uma keyword, a gente deixa ela juntinho, desse jeito. A gente não dá espaço. Se você dá espaço, o robot vai achar que você está chamando alguma coisa. E aqui a gente não está chamando. Aqui a gente está definindo o que ela vai fazer. Tá bom? Ok. Beleza. Ok. E como que a gente fala para o robot o que significa esse dado que o navegador está aberto? Bem, o robot ele vai trabalhar baseado em libraries, tá? O robot ele faz parte de uma comunidade, tá? E essa comunidade ela é responsável por criar essas libraries. Então, todo mundo pode criar uma library, inclusive a gente. Essas libraries são em Python. E a gente vai ter mais diversos tipos de library. Então, basicamente, o que é feito nessas libraries é eles pegam os comandos que a gente utiliza até em outras programações, por exemplo, no Selenium ou no Cypress, por exemplo, e eles vão transformar esses comandos, eles vão encapsular em comandinhos que o robot vai chamar, que ele chama de keyword. Então, ele vai pegar os comandos, por exemplo, que a gente faz lá utilizando, por exemplo, essa library, que é uma library Selenium Library, o nome dela, que é muito utilizada, tá? Essa library, o que ela fez foi pegar o Selenium Python, né? Ele pegou todos os comandos que a gente utiliza lá para automatizar e encapsulou isso em keywords que a gente chama no robot. Então, na verdade, é como se a gente estivesse automatizando com o Selenium por baixo, tá? Só que a gente está numa camada acima, uma camada que simplifica o modo que a gente automatiza. Entenderam? Ok. Aqui, no Selenium Library, deixa eu passar para vocês no chat, né? Esse aqui é o chat do Selenium Library. É bem importante vocês darem uma olhada nas keywords, tá? Entender como funciona. A gente tem outras
outras libraries também. Aqui é o site do Robot com todas as libraries. Isso aqui tem na nossa comunidade, tá? Lá na Wiki. Vocês vão achar informações disso. Mas tem library de tudo, tá? Tem de muita coisa. De tudo não pode ser, mas de muita coisa tem. Então, você vai achar a Cypress Library também, em vez de Selenium, utilizando Cypress. Você vai ter library para automatizar serviço, API. Você vai ter library para automatizar banco de dados, SAP. Vai ter todo tipo de coisa. É bem extenso aqui a quantidade de libraries. Tá? Eu mesmo não utilizei nem 25% aí do que a gente tem. Eu sempre aprendo alguma coisa. Acho que foi um dia desse, a Rafaela. Acho que foi você, né, Rafaela, que trouxe uma library bem legal lá. Com bastante coisa. Até que era PDF que ia automatizar. Então, A gente está na briga ainda do PDF. tá? Vixe, Maria. Depois me mostra, Melissa. Se precisarem de ajuda aí, eu dou uma força. Beleza. A Rafa já conseguiu fazer com que ela fizesse o download na máquina, sabe? Só a gente quer tentar trabalhar com ela. A gente não está conseguindo ler o PDF agora. Ler o PDF? Isso. Talvez tenha que... Vocês vão ter que abrir ela. Mas aquela mesma library, ela tem os comandos de abrir a library. Depois eu dou uma olhadinha. Mas também tem uma library que trabalha com arquivos também, no sistema operacional. Que ela tem comandos de abrir arquivo também. Eu acho que é a System, eu acho, se eu não me engano. A gente está dando uma olhada ali. A gente não pensou ainda nem em fazer o download direto, né, para o servidor. A gente ainda está trabalhando dentro da máquina. Sim, sim, o PDF é uma... A gente tem que aprender em conjunto, não tem jeito. Mas me envolve, viu, Melissa, para ajudar vocês também. É bom que eu aprendo e já utilizo aqui também. Pode deixar. PDF é algo comum, né? Todo mundo vai deparar com o PDF mais cedo ou mais tarde. PDF, Excel, então não tem muito como escapar. É verdade. Tá? Então, beleza. Vamos utilizar, então, uma library aqui. Aqui na documentação do Selenium Library, e todas as documentações, vai ter informações sobre a keyword que a gente vai utilizar. No nosso caso, a gente vai utilizar Open Browser, tá? Que é uma library, igual ele fala aqui na documentação, que ela abre o browser. Ela é responsável por abrir o nosso browser. Então, se vocês colocarem esse cara lá, vamos dar espaço duplo, tá? E vamos chamar o Open Browser. Lá na nossa documentação, vocês vão ver que ele fala de argumentos, tá? Então, toda vez que a gente chamar uma keyword, a gente vai passar argumentos nessa keyword, que são as opções da keyword, né? A gente vai especificar para o robot como é que ele vai executar aquela keyword. Então, no caso do Open Browser, o primeiro argumento é o URL que ele vai abrir, e o segundo argumento é o browser que ele vai utilizar. Isso aqui é interessante, viu, Lucas? Você que vai fazer teste com o Internet Explorer, é só setar aqui, tá? Você pode até colocar isso por variável e executar o robot em mais de um browser, por exemplo. Eu faço bastante isso na execução de pipeline. Aí fica bem legal. Você consegue fazer, tipo, múltiplas execuções. Por exemplo, o pessoal falou que só abre no Internet Explorer. Mas será mesmo? Dá para você testar um Firefox, testar um Edge, entendeu? Um Safari, para ver o que funciona. Na verdade, o único coisa que não funciona é que quando tu tá mexendo normalmente, assim, o cache ele já pega, entendeu? Esse menu não aparece. O problema é que quando tu faz por automação, ele sempre começa sem cache, né? E daí sempre aparece o maldito menu que não tem como clicar em outros navegadores. Daí só no Internet Explorer que a gente... Eu descobri isso aí sem querer, porque um dia eles mandaram um print de uma tela lá e eu vi que eles mexiam a empresa no Internet Explorer. Aí, nesse caso, o que você pode fazer é tipo assim, quando você você dá um Open Browser, o browser ele abre uma vez só, né? A não ser que você peça para ele fechar. Você dá um close. Mas quando você deu Open, você pode, por exemplo, executar um cenário no Internet Explorer, aí não vai dar certo. Porque você vai ter que abrir o Chrome e o Chrome vai abrir zerado também.
Não tem muito jeito. Não tem como É, escapar. eu já aceitei a derrota e tô indo já pro Internet Explorer. Não. Mas aí também você tem que pensar o que é homologado pelo sistema, né? Tipo, o que é homologado aí? O que os caras utilizam? É Internet Explorer? O cara lá na loja, ele vai utilizar o quê? Eu vou te dizer assim, na verdade, a gente aqui não tem validação de front, tá? Mas acontece que as APIs que essa empresa nos entrega não bate com a própria tela deles, entende? Então hoje eu faço teste, na verdade, para garantir as nossas APIs, a deles e a tela deles. Esse que é uma delícia. Que beleza, hein? Mas aí também tem que entender o que é quando você garante a tela, né? Igual você falou, com a API, o que eles utilizam, né? O que você tem que garantir? Isso é muito importante a gente ver no nosso escopo. Quando a Sim, gente tá sim. testando. E é uma coisa que a gente não pensa, tá? É difícil ver realmente a gente testando em múltiplos browsers. É muito raro, tipo, a gente vê teste assim que o cara testou no Chrome, no Internet Explorer, no Firefox, normalmente é só Chrome só. E foda-se o resto, entendeu? Hum. E a gente tem que entender o que está homologado para aquele sistema. E tem que testar naqueles caras. Se tá rodando na minha máquina, o resto acabou. É tipo isso. Aí o cara vai lá na loja e roda no Firefox. Aí o É isso negócio que... abre todo fodido. E aí é vários chamados. Na empresa que eu trabalhava antes era assim, a gente era obrigado a fazer homologação no Internet Explorer, e daí quando chegava em produção, tu ia ver, era 1% das pessoas que usavam o Explorer, o resto era todo mundo no Chrome. Daí, baita teste que a gente fazia, né? Porque... Aí não adianta nada, né? Aí a gente jogou nosso teste no lixo. O nosso teste tem que ter valor. Senão é melhor não testar, né? Beleza. Então vamos utilizar o Open Browser. Toda vez que a gente utilizar uma keyword que pertence a alguma library, você tem que chamar aquela library no settings, tá? Vou chamar a Selenium Library. Ok? Beleza. Cara, para o robot saber onde está. A primeira keyword do Open Browser é o URL que a gente vai passar. Só que não vamos passar o URL pelo argumento. Eu posso passar aqui, por exemplo. Eu posso pegar o URL lá do que a gente vai fazer. Posso pegar o URL aqui, né? E passar ela aqui assim. Vai funcionar, entendeu? Só que não é uma boa prática a gente passar essas coisas dentro das keywords. Mas vamos tentar sempre utilizar variáveis, tá? Vamos criar a nossa variável aqui. O robot ele sempre segue esse modelo para criar a variável, tá? É o cifrão, abre e fecha chaves, e o nome da variável. Quando a gente fala de uma variável, que é uma variável global, a gente sempre coloca ela em maiúsculo. E aqui eu vou colocar o valor da variável. Depois de espaço duplo, né? Muito cuidado com o espaço. Beleza. Aqui chamando. Aqui eu vou colocar a primeira variável. Depois vamos falar do browser que ele vai abrir, tá? Bom, aqui é o URL, gente. Nós vamos colocar o browser. Ó, vamos deixar tudo bem organizadinho. E aqui vamos falar do Chrome, né? Nosso primeiro browser. E vamos chamar essa variável como segundo argumento. Vamos sempre passar por variáveis, porque depois eu vou até mostrar um negócio para vocês que é um pouco mais avançado, que é chamar essas variáveis em tempo de execução. Isso vai ajudar muito quando a gente for executar a pipeline. Esses caras dentro da pipeline. Ok? Vamos salvar. Deixa eu mandar o código para vocês no chat. Tu teve que colocar em algum lugar o driver do Chrome ou ele identifica sozinho? Isso aí. A gente tem que colocar o drive do Chrome no diretório pet, lá nas variáveis. Ah, tá, beleza. A gente tem que colocar lá no... Você faz parte lá da comunidade, né, Lucas? Tem um médico que eu coloquei lá, um artigo. Sim. Ele Eu dei uma fala, olhada hoje. mas tem que estar lá, senão quando você chamar vai dar erro.
Vamos salvar esse cara, é importante sempre salvar, senão o robot não reconhece nada. Aqui também é importante, lá no abrir home, eu tenho que falar no settings, aonde que está aquela resource que está esse arquivo. Quando ele for procurar essa keyword, ele precisa saber onde ela está. A gente definiu que ela está no resource.robot, certo? Mas aqui eu tenho que indicar para o robot como ele chega nesse resource. Então, eu tenho que chegar para ele e falar, ó, essa keyword, ela vai estar voltando uma pasta, né? Que eu tô dentro da pasta test case, né? Esse arquivo. Então eu volto uma pasta para trás, eu entro na pasta resource e eu procuro o arquivo chamado resource.robot. No caminho para o robot, aonde ele vai achar onde está definido esse cara. Isso é importante, tá? Se vocês colocarem um caminho aqui incorreto, ele não vai achar. Ele vai dar erro. E a barrinha está errada, tá? Salvou? Executou, para a gente fechar a nossa primeira aula. Beleza? Aqui no meu caso, ele abriu o navegador. E como eu não dei mais nenhum comando para ele fazer, ele vai dar erro. Mas pelo menos a primeira keyword funcionou. Fazer uma pergunta final só, então. Existe alguma forma de executar sem, por exemplo, sem abrir a tela, por exemplo? Sim, existe sim. Aqui você pode chamar, quando você vai chamar no resource, você pode chamar aqui, ó, add less. E aí o navegador que for, tá? Você vai chamar head less e o navegador. E aí ele vai executar em segundo plano. Ah, boa. É porque o que a gente precisa fazer aqui é simplesmente executar lá, entrar dentro do sistema e pegar uma data, que é a data do sistema que está em 2025, todo dia vai atualizando e a gente não sabe que dia que está. Então seria alguma coisa meio transparente, assim. Sim, você executa assim e funciona bem. Você está automatizando as APIs com o quê? Hoje com Java e REST Assured. A gente tem uns 7, 8 projetos aqui já. Legal. E agora estamos na busca de uma ferramenta aí para garantir pelo menos as telas aí da empresa que fornece aí, que não está batendo muito. Sim. Aí a gente quer fazer alguns pelo menos para. Beleza. Todo mundo conseguiu? Abriu o navegador? Como é que vocês estão aí? Sim. Quem conseguiu, gente, tá liberado. Por hoje é só. Eu vou subir esse código no Git, tá? Deixa eu compartilhar aqui o resource final, como ficou. Eu vou subir esse código no Git e vou compartilhar com vocês para vocês baixarem para sua máquina para ficar todo mundo na mesma página. Agora, quem não conseguiu, deu algum problema e quiser ficar para mostrar, pode ficar, tá? Eu vou tentar para amanhã fazer esse caso aqui do Internet Explorer, vou ver se eu consigo. Tá? Se você não conseguir, manda uma DM aí, Lucas, que eu Tá. te ajudo, tá? Beleza, então. Mas amanhã Valeu, tem gente. mais, tá? Então tá, até mais. Para quem já fechou aí, até mais, viu, gente? Até amanhã. Até Show, amanhã. meu deu certo também. Quem quiser, Valeu, Vanderlan. tá bom?